Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre A Origem do Mundo de Liv Stromquist. Gente, acabei de ler esse livro, A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. Eu estou muitíssimo impressionado com o livro, ele é muito legal, assim, muito bem escrito, os desenhos são ótimos. Estou querendo recomendar vivamente, né, a leitura para todo mundo, né, homens e mulheres. Homens, talvez principalmente, né, assim, porque a gente tem que se dar conta, né, de como que o patriarcado, a dominação masculina, ela é absolutamente violenta, completamente absurda. Existem páginas aqui que são assim de arrepiar quando a gente vai determinando e percebendo o tamanho da violência que tem sido endereçada às mulheres pelos homens, né, ao longo de toda a história. Uma boa parte da história, mas principalmente essa referente à Europa, ao homem europeu, branco, cientista, né, que vai determinar, por assim dizer, os discursos e as práticas sobre os corpos das mulheres. A autora, né, essa Liv Stromquist, é uma autora sueca e ela vai falar de como que vários homens europeus, cientistas, brancos, heterossexuais, etc., vão fazer teorias as mais diversas, né, sobre o corpo da mulher, passando inclusive pela Idade Média, né, assim, marcas corporais que determinavam que elas eram bruxas, né, o tipo de formato do corpo, as teorias que determinavam, né, que existia apenas um sexo, né, o sexo único, que era o sexo dos homens, e que determinavam que o corpo das mulheres, portanto, era um corpo inferior, por assim dizer, o canal vaginal era um pênis invertido, né, o clitóris era um pequeno pênis. Teorias que estão baseadas, quase a gente poderia dizer, em teorias delirantes, né? Esses homens que por muito tempo causaram um grande desconhecimento, né, do corpo das mulheres, e a gente vai ver aqui um pouquinho sobre o clitóris, como que esse desconhecimento é um desconhecimento efetivo, né, anatômico inclusive. Até 1998 a gente não sabia da estrutura anatômica do clitóris, vou falar disso agora há pouco, e como que essas teorias elas também têm a ver com a psicanálise é citada aqui no livro dela a partir da página 73, que tem a ver, por exemplo, com uma distinção entre o orgasmo vaginal e o orgasmo clitoridiano. Isso aparece na obra do Freud de forma muito clara, nos textos dele sobre sexualidade feminina, Conferência 33, e um texto também dedicado à sexualidade feminina anterior a isso. A ideia do Freud, por exemplo, de que o clitóris é um pequeno pênis, isso está presente, de que a menina tem inveja do pênis, isso também está presente. Então, vale a pena a gente fazer alguns comentários sobre isso. Ela traz aqui um pouco dessa ideia do Freud, do Fliess, que trabalhavam essa ideia do corpo ainda muito presos à anatomia, né? O Freud, inclusive, tem uma frase importante, né, que eu critico a partir do Laplanche, frase de que a anatomia é o destino. Essa ideia, a partir do pensamento de Jean Laplanche, é um tanto absurda, já que a anatomia, como a autora mostra de forma muito clara, ela também é feita a partir da construção das teorias de gênero, né? As teorias que a gente tem de formulação sobre como nós devemos ver os nossos corpos, quais são as performances esperadas para os nossos corpos. Portanto, não é a anatomia que determina as consequências psíquicas de ter ou não um determinado corpo. Existem determinantes sociais, culturais, psíquicos, emocionais que vão fazer com que os nossos corpos sejam apropriados de uma forma ou de outra. O que a autora está mostrando de forma muito engraçada, inclusive, com uma ironia brilhante, é que essas teorias elas deixaram muito a desejar com relação, inclusive, do ponto de vista científico. A gente vai observar agora mesmo sobre o clitóris, eu insisto, esse é um dos capítulos mais notáveis assim, dessa história aqui que a autora Liv Stromquist está contando para a gente. Na página 74, né, ela vai dizer que o Freud falando, né, só as mulheres jovens e imaturas atingem o orgasmo pelo equipamento masculino, que seria o clitóris. Então existe a teoria no Freud, né, de que na feminilidade ela só seria alcançada de fato se a menina
abandonasse a sexualidade clitoridiana, portanto peniana, masculina, e fizesse esse deslocamento para o canal vaginal, para a passividade, para ser penetrada, e aí sim atingisse a feminilidade plena. Não fizesse mais esse tipo de protesto masculino, né, de se manter ali nessa posição masculina clitoridiana. Existe isso claramente nos textos de Freud, mas a gente sabe, isso parece ser fruto dessa filosofia biológica que aparece antes do século XVIII, que vai permanecer no XVIII, XIX e que vai formar o pensamento médico do Freud, pensamento também que obviamente está perpassado por uma teoria de gênero, por uma teoria que está claramente determinando um sexo complementar, né, por assim dizer. A mulher, o canal vaginal é complementar ao pênis, portanto, ela só vai adquirir a feminilidade plena se ela for vagina, né, se ela for uma bainha efetivamente para o pênis do homem. Um dos capítulos mais tristes, né, dessa história é o capítulo da Marie Bonaparte, também citada pela Stromquist aqui nas páginas 75, 76, 77, a Marie Bonaparte, e fez várias cirurgias tentando aproximar o clitóris do canal vaginal, porque ela supunha essa distância entre o clitóris e o canal vaginal determinava também a capacidade de orgasmo das mulheres. Então ela fez várias cirurgias tentando essa aproximação. A autora cita aqui também as várias cirurgias que as mulheres também vão se submeter ainda hoje, tentando diminuir os grandes lábios, aumentar os grandes lábios, enfim, uma série de cirurgias, uma série de intervenções corporais absurdas que o corpo da mulher vai ser alvo, e isso aparece, né, na história da psicanálise com a princesa Marie Bonaparte. Eu oriento uma tese de doutorado, né, eu queria aqui dizer da Sarug Dagi Ribeiro, minha orientanda, que está fazendo um trabalho espetacular sobre a Marie Bonaparte. A gente tem lido muito esses textos e isso aparece de forma clara na pesquisa dela, de como a Marie ela acreditava mesmo nessa teoria, e a Marie Bonaparte era analisando do Freud, mas quanto a isso é interessante advertir, o Freud de fato era contra esse tipo de cirurgia, porque ele acreditava nessa passagem psíquica, emocional, né, do clitóris para a vagina, e o orgasmo seria atingido a partir desse ponto. Uma das páginas mais loucas assim dessa história toda aqui da violência contra as mulheres é relatada pela Liv Stromquist aqui na página 79, quando a gente descobre que a Ellen O'Connell, da Royal Melbourne Hospital, descobre que a cabeça do clitóris é apenas a ponta de um iceberg e que o próprio órgão, na verdade, tem um comprimento de 7 a 10 centímetros e possui 2 pernas que se estendem para trás, abraçando as laterais da vagina. O órgão inteiro se dilata ao ser estimulado. O clitóris, então, é esse órgão bem maior do que se supunha, né, nos livros de anatomia. Até 1998, é isso que é espetacular e absolutamente assustador. Até 1998, essa estrutura anatômica bastante grande, né, não era reconhecida e não era descrita nos livros de biologia científica. E só em 1998, depois de milênios de pesquisa, de péssima qualidade, diz a Liv Stromquist aqui, aconteceu essa descoberta de algo bastante importante na anatomia humana, que é a existência do clitóris. Portanto, as meninas do Clitórice, né, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vendem esses clitórisinhos anatômicos aqui para material, né, didático talvez, muito bonitinho, então vale a pena dar uma olhada. Vejam bem, existe toda uma estrutura, né, aqui, corpo cavernoso, bulbo vestibular, né, a abertura vaginal seria aqui, enfim, toda a glande do clitóris, né? Aqui, enfim, a Liv Stromquist vai fazer isso. Vou deixar também o link, né, de um dos artigos da Ellen O'Connell para vocês verem essa descrição anatômica mesmo do clitóris. Queria comentar isso porque uma das teses mais fundamentais do Freud, que está num texto dele chamado A Negação, a Negativa, é que a percepção do mundo, ela não é objetiva. A percepção, ela depende das nossas condições emocionais. A gente não percebe o mundo objetivamente. Essa é uma das grandes teses do Freud.
E esse desconhecimento absurdo do clitóris até 1998 é uma prova mais do que incontestável dessa tese do Freud da negativa, de como que milênios de anatomia não descobriram uma estrutura anatômica desse tamanho. Porque a gente não queria ver, porque a gente não dava conta de ver, porque existe de fato muito recalcamento, muito ódio, inclusive, ao corpo das mulheres, e a gente não permite ver, enxergar efetivamente o que é esse corpo, como que esse corpo é. Existem teorias, existem fantasias sexuais infantis que impedem que a gente perceba o corpo tal como ele é. E essa realidade do corpo, né, a vagina, portanto, como uma bainha para o pênis, né, o clitóris como um pequeno pênis que deve ser repudiado, tudo isso foram teorias científicas, né, de muito tempo, que determinaram, por exemplo, pesquisas científicas, né, investigações anatômicas que impediram as pessoas de verem a estrutura anatômica do clitóris, que não é pequena. Então, essa tese do Freud na negativa me parece muito importante para a gente entender que nós percebemos o mundo a partir do inconsciente, né? A primeira percepção, ela tem que passar pelo inconsciente, só depois ela vai sendo traduzida até chegar na consciência, ou seja, não existe efetivamente um tipo de percepção objetiva. Isso torna as coisas muito perigosas, como a gente está vendo, e muito perigosas também, mais perigosas ainda para as mulheres, para os grupos que sofrem opressão. Quem viu isso foi uma mulher, né, Ellen O'Connell, em 1998. Essa é realmente uma das páginas mais assombrosas dessa história, de como a gente não consegue perceber efetivamente uma estrutura anatômica no corpo das mulheres, porque a gente odeia as mulheres, ou a gente tem medo delas, ou tem medo dessa diferença efetiva. Ela não é um homem invertido, né? Ela é um outro tipo de corpo, e tudo isso desaparece na história diante dessas teorias absolutamente violentas. As histórias de violência contra as mulheres, elas estão presentes em todo momento. O capítulo sobre a menstruação, ele é também bastante assustador. Na página 124, a gente começa a entender aqui que Edward Clarke, por exemplo, no seu livro Sexo e Educação, de 1874, argumenta contra deixar as mulheres estudarem na universidade, alegando que o seu cérebro gastaria todo o sangue de que precisavam para a menstruação. São teorias delirantes desse tipo que vão sendo reforçadas em vários campos para proibirem as mulheres de trabalharem, proibirem as mulheres de fazerem as coisas, mas, curiosamente, diz a Liv Stromquist, a gente não encontra nenhum cientista ou médico na história que chegasse à conclusão que as mulheres não fossem aptas, por exemplo, a cuidar das crianças por causa de suas perigosas oscilações hormonais ou por causa da sua menstruação. É curioso que esse trabalho, que é um trabalho exaustivo e fundamental na humanização, o cuidado das crianças, quanto a esse trabalho, a menstruação não atrapalhava nada. Mas, por exemplo, o Dr. Azel Ames publicou um panfleto fazendo a campanha contra o trabalho da mulher na indústria, já queria interferir nas funções menstruais. No entanto, fazer trabalhos domésticos, tipo lavar roupa à mão num rio gelado, não seria prejudicial em nada. Então, assim, é bastante trágica essa história, muito violenta, mas narrada, insisto, com muita ironia pela Liv Stromquist. Então vale muito a pena. O Fliess é citado aqui na página 128, que era um dos amigos do Freud, em um dos capítulos também mais horríveis, né, dessa amizade aí, é quando o Fliess esquece uma gaze, né, no nariz de uma paciente, a Emma, e o Freud vai lá meio que socorrer essa paciente, enfim. O Fliess, que estava acreditando que produzir sangramentos no nariz poderia ajudar nas neuroses. Teorias desse tipo, teorias delirantes, eu insisto, que vão ser endereçadas o tempo todo, né, aos homens e mais principalmente às mulheres. Enfim, queria terminar esse comentário recomendando vivamente então o livro da Liv Stromquist, A Origem do Mundo, está publicado pela Companhia das Letras, nessa coleção Quadrinhos na Companhia. Vale muito a pena. Me digam aí o que vocês
acham dessa história. Acho que vale muito a pena, né, insisto, para os homens lerem, né, assim, para a gente saber como que essa história é violenta, para a gente não participar disso, evitar esse tipo de reforço, né, da dominação masculina, da dominação patriarcal. E, óbvio, né, para as mulheres é muito, muito importante que essas histórias sejam narradas e sejam narradas de uma forma tão bem feita, né, divertida também, assim, irônica, para a gente passar essas histórias adiante, né? Isso é bastante importante. Então comentem, critiquem, me digam aí o que vocês acham e vamos conversando. É isso aí.